Estou ao lado de Juarez Teixeira, um dos maiores nomes da história do Grêmio. 204 gols em 305 jogos. 5 vezes campeão da cidade, de 1956 a 1960. 6 vezes campeão gaúcho, de 1956 a 60, depois o supercampeonato de 62. Campeão sul-brasileiro invicto. Todo o Grêmio, então, do começo de 55 até o supercampeonato de 62. Também marcando 11 gols em 22 grenais, com 12 vitórias e 5 empates. Fora o sucesso que foi na excursão Europa. Juarez Teixeira, o tanque, o leão do Olímpico. Juarez e grenais, 12 vitórias, 5 empates em 22 clássicos, 11 gols marcados. Ele que foi campeão pelo Grêmio de 56 a 60, conquistando 10 títulos oficiais aí, o pentacampeonato gaúcho e o pentacampeonato da cidade, mais o gauchão de 1962, o supercampeonato gaúcho e também o sul brasileiro invicto, totalizando então 12 títulos oficiais. Mas quando chegou em 1955, teve um Grenal olímpico, no primeiro turno do campeonato da cidade. Grêmio 2 a 1, o primeiro clássico de Juarez. O que falar desse primeiro clássico? Juarez já chegou vencendo, né? Eu cheguei vencendo, sim, porque o clássico é aquilo que todo mundo diz. O clássico é um clássico, é tudo diferente. E eu via aqui um clássico mais diferente dos outros. Porque tinha participado de clássico em Santa Catarina, e no Paraná e tudo isso e tal. Era emocionante, mas nunca tive aquele espírito de clássico daqui. Então eu tinha uma expectativa muito grande porque eu era um novato que eu digo que o futebol catarinense nunca havia exportado jogadores para cá, para o Rio Grande do Sul. Não era comum isso aí. Então havia uma expectativa muito grande quanto aos catarinenses. Eu fui o primeiro catarinense acho que fui o primeiro a jogar no Grêmio. E não havia muito crédito nisso aí, né? Porque o jogador de Santa Catarina até aí não tinha aparecido com destaque. De forma que era uma expectativa grande e o Juarez Teixeira tinha que corresponder para ele e para o estado dele, porque era muito importante. Então me causava assim uma certa ansiedade por esse clássico. E quando chegou o momento, ou seja, no dia, eu fui muito perguntado sobre o que eu achava do clássico, porque o Grêmio sempre vinha bem e, no entanto, quando chegava no clássico, pifava, ou seja, não correspondia. Mas Juarez iria mudar essa história. Então Juarez Teixeira tinha uma responsabilidade muito grande, por tudo isso que eu falei, e fomos para campo e tal, e eu com aquela ânsia de ter que corresponder. E não deu outra. Nós saímos perdendo de 1 a 0 e conseguimos virar para 2 a 1. E foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, porque eu tenho orgulho, assim, tenho uma satisfação interna de dizer que eu satisfiz aquela torcida com aquela minha atuação e que não vou esquecer jamais, porque eu vi depois do clássico, depois da vitória, o que fez essa torcida
é uma coisa incrível, a alegria dessa torcida. Então eu já vi também muitas alegrias de outras torcidas, mas nunca como essa, nunca como aquele momento que foi inesquecível para mim. Que força da torcida do Grêmio. Até hoje, eu falo agora com emoção, porque faz tantos anos e eu ainda, para descrever, eu ainda tenho uma outra sensação. E o senhor deu essa alegria toda, o senhor mudou a história do Grêmio, o Estádio Olímpico inaugurado em 1954, mas a partir de 56 só títulos, e o nome dessa mudança, sim, Juarez Teixeira, o tanque, o leão do Olímpico. E um detalhe mostrando, fazendo até um breve resumo, 1956, Grêmio campeão da cidade, campeão gaúcho, no Grenal decisivo 2-1, Juarez deixando sua marca ou consistência com gol. 1957, 5-3, o Grêmio venceu o clássico. Lá estava, né, Juarez, o Gessi marcou 3 gols. 58 de novo, uma das maiores atuações de clássico do senhor. 1959, goleada de 4-1. 60, outra grande atuação, 1960, 5-1 para o Grêmio, os Eucaliptos de virada. Internacional 1, Grêmio 5. 62, o super campeonato. Então, é só a marca mesmo, Juarez, na história do Clássico Grenal, marcando 11 gols. Eu tenho também que dizer, não posso deixar de fora, Registra. Aquela minha atuação no Clássico dos Eucaliptos, que eu fui escalado na ponta esquerda, quando eu era considerado o melhor centroavante do Campeonato Gaúcho, fui escalado na ponta esquerda. Jogamos o primeiro tempo 0-0, aí voltei, novamente o Oswaldo Loura me pôs no centro do ataque, e aí então nos viramos para 2-0, ou 2-1, ou 3, não me lembro mais o resultado. 2-1, foi o Grenal histórico. 2-1. Então, outra satisfação que eu tive e que não esqueço. Com muito orgulho, o senhor tem de marcar 11 gols em 22 Grenais? Né? É uma coisa... É uma marca, né? E o senhor é o quarto maior artilheiro da história do clube, né? Que tem Alcindo, tem Tarciso, tem Gessi, o quarto é o Juarez. Com 204 gols, agora tem 305 jogos. Mas o senhor questiona a média de gols, né? Eu queria... Eu sempre que falo, eu ouço de jogadores e tal, eu penso, o fulano fez 800 gols, 700 gols. Quero ver em quantos jogos? A sua média de gols fica ali parelha com o Alcindo, ele junto com o senhor praticamente ali, primeiro e segundo lugar ali. O senhor acaba superando o Tarcísio e o Gessi em média de gols. Pois é. Mas o senhor é um dos maiores nomes da história do Grêmio e um dos maiores goleadores da história do Grêmio. Eu fico satisfeito com isso, porque o tempo já passou e a coisa fica gravada pro resto da história do clube, e eu fico muito orgulhoso com isso também. Dia 22 de junho de 1958, Caxias do Sul, Juventude 2, Grêmio 6. Juarez Teixeira, o tanque, o leão do Olímpico, 204 gols em 305 partidas. Mas além desses 204 gols, Juarez foi goleiro nessa partida, até porque Geminaro, goleiro do Grêmio, acabou brigando com torcedores do Juventude que estavam atrás do seu gol e foi expulso. Como é que foi o Juarez jogar no gol nessa partida com o Juventude? Uma coisa para mim quase inesperada, porque eu jamais pensei em atuar por 1 minuto, ou seja, quanto tempo for, no gol, né? O negócio era ataque, centroavante e pronto. Mas acontece o seguinte, o Germinário, nós estávamos já vencendo esse jogo, mas atrás do gol do Juventude, atrás do gol do Grêmio, havia uma grande torcida do Juventude. E começaram a dizer coisas que não agradaram a Germinário. E ele se irritou e tentou até passar pelo alambrado para ver se pegava algum torcedor. E aí é que veio a expulsão, porque ele quis agredir um torcedor, logicamente. E aí pensando, quem vai pro gol? E eu, como sou
uma pessoa que fazia qualquer coisa pelo Grêmio e os resultados já estavam praticamente liquidados. Eu fui, então, designado pelo Oswaldo Rola para ir para o gol e joguei ainda o tempo todo até o fim. Felizmente não tomei gol e foi uma das façanhas mais da minha carreira esportiva. Exatamente. Juarez Teixeira, 204 gols, fez 11 grenais, aliás foram 22 clássicos, ele marcou 11 gols, 12 vitórias e 5 empates. E o Juarez também marcou 11 gols em jogos internacionais. E além disso, conforme ele falou, ele foi goleiro do Grêmio naquele jogo de 1958 com o Juventude. Fevereiro de 1959, jogo histórico, Bombonera, Boca Juniors 1, Grêmio 4 gols de Gessi. Mas um dos gols de Gessi, quem deu passe foi Juarez Teixeira, o tanque, o leão do Olímpico. Como é que foi esse passe para o Juarez? Desculpa, para o Gessi. Esse passe foi o seguinte, já estávamos ganhando de 3-0. E aí, então, eu sei que eu desci um pouco do ataque para ir um pouco mais pela esquerda, pela meia cancha. Eu recebi essa bola, então eu invadi pela esquerda. E achei que tinha chance de arrematar em gol. Mas o Gessi vinha pelo meio com total possibilidade maior do que a minha para fazer. E eu dei o passe para ele e, felizmente, ele fez o 4º gol e saímos nós abraçados, porque foi uma coisa assim inédita. Eu não me lembro de uma equipe daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, ter ido lá na Bombonera e ganhar do Boca de 4-1. É um feito histórico. E como é que é jogar na Bombonera e a torcida do Boca? O senhor lembra? Sim, é uma torcida vibrante, né? Sempre foi e vai ser sempre, porque é uma torcida que está sempre com o clube e faz tudo para aquele clube, e é difícil jogar na Bombonera por causa disso, porque a torcida é atuante e não sossega, não. Foi uma das maiores vitórias da sua carreira, certamente. Sim, foi. Seleção brasileira Juarez esteve lá, campeão pan-americano em 1956, vice em 1960. O que falar da seleção brasileira? Acontecimentos e algum jogo importante que o senhor se lembra com muito carinho? Me lembro com muito carinho tudo, porque tratando-se de seleção, o nome já diz, a seleção. Então a gente estando lá já é um motivo de satisfação. Agora tem uma lembrança também, que eu não posso deixar de dizer, das convocações. Eu fui naquele ano, eu fui considerado pela imprensa gaúcha o melhor centroavante do campeonato gaúcho. Então, por isso, fui convocado também pelo Oswaldo Rola para a seleção esta aí. Sendo eu o melhor, dito pela imprensa, eu julgava ser um dos titulares, né? Porém, não aconteceu. Houve o primeiro treino no Estádio Olímpico e Juarez Teixeira, no outro dia de manhã, teve conhecimento que foi dispensado da seleção. Para mim, não houve nenhum problema, porque eu não tinha também pretensões maiores do que isso, ou seja, de ser um dos convocados. Fui convocado e fui dispensado. Mas houve uma grita geral da imprensa e do público, porque eu tinha sido considerado o melhor centroavante da temporada, ou seja, do campeonato. Houve aquela grita, e, novamente, então, no dia seguinte, de tarde, fui reconvocado pelo Oswaldo Rola.
Aí fomos para Costa Rica. Na Costa Rica, então, eu não fui titular. Por quê? Porque o treinador achou que não seria eu o melhor. Então, então escalou um outro jogador para a posição. E eu fiquei na reserva. Felizmente, digo para mim felizmente porque são coisas que virou mais um assunto pessoal. Assim. Terminou o primeiro tempo, Brasil e Costa Rica, 0-0. O segundo tempo, continuava 0-0, quando o Oswaldo Lula me chamou, mandou que eu me preparasse para entrar em campo no lugar do centroavante que estava jogando. Eu entrei e aos 10 minutos o Milton Coelho pegou uma bola pela esquerda, driblou lá o marcador e cruzou, e eu tive a felicidade de fazer 1-0. E isso para mim foi uma das vitórias no futebol. Foi uma das vitórias no futebol porque eu tinha motivos tinha não, e tem motivo para dizer que foi uma das tantas vitórias que eu tive no futebol. Essa foi uma das que eu não posso esquecer. Porque havia aí não só uma questão de querer ser titular, como foi já por isso que eu já falei, um motivo de honra para mim. E felizmente eu correspondi. É isso que eu tinha que dizer da seleção da Costa Rica. O Juarez, que o Grêmio era o tetracampeão de 1959, no começo de 1960, a seleção brasileira, que a base era o time do Grêmio, disputou o Pan-Americano, foi vice-campeão, e o técnico do Grêmio, Oswaldo Rolofogui, também era o técnico da seleção. Ele teve essa questão com o Juarez, mas o Juarez acabou convocado e até gol marcou naquela campanha vitoriosa, né, vice-campeonato. Em 56, no outro Pan, o Juarez foi campeão. Excursão Europa 1962, segunda excursão do Grêmio para o continente europeu. Juarez tem muita história, esteve lá jogando 15 partidas. Juarez, em Copenhague, o senhor driblou 3 adversários e deu passo para o Marino, como é que foi? Foi um jogo noturno lá, que o jogo estava meio batucado lá e eu tive essa felicidade, né? Ora, passei por um, passei por outro, driblei o terceiro e dei o passe para o Marino, né? O Marino. Então, foi um dos lances meu de, eu posso dizer que, com êxito, né? Driblar 3 não é fácil. Um já não é fácil, mais 2 então é mais difícil. Exatamente, e olha aqui a biblioteca do Dyson. Grêmio Aliança, Copenhague, 17 de abril, se ajeitar aqui a revista. O Grêmio venceu por 3-2 no final de aos 88 minutos. Juarez, após uma série de fintas em 3 contrários, mandou a pelota para dentro da área, porque se aproveitou Marino para tirar as redes e conquistando o terceiro tento do Grêmio. Estava 2-2, uma jogada sua, o senhor liquidou lá o pessoal da Dinamarca. Estava 2-2, né? Estava 2-2. O senhor inventou driblar 3 ali. Passou para o Marino do 3-2, naquele 17 de abril de 1962. Me diga uma coisa, e a expulsão lá na Europa, como é que foi? Foi na Alemanha? Foi na Alemanha, agora não me lembro qual foi a cidade lá. O que houve? Foi um jogo noturno. E o jogo estava correndo normal e tal, mas no momento, lá no segundo tempo, um dos nossos jogadores, não me lembro qual deles, o atacante, né, que disputou uma bola com um adversário lá e caiu, né? Caiu e tentando se levantar, e o cara que praticou a falta começou a chutar eles, sem motivo nenhum, chutando eles. Eu estava ali perto, né? Não me contive e tive que
Aí acabaram chutando o cara também e aí fui expulso. Fui expulso não, aliás, eu me expulsei, porque após os pontapés que eu dei nele, já fui saindo, sabia que ia ser expulso, né? Já fui saindo e fui... Foi uma passagem sua na Europa, assim, né? É, Tem esse fato. O Juarez não era disso, né? Não era. Exatamente. Eu não era. Nunca foi expulso aqui no Brasil. Não. Exato. Eu tenho aqui um dado curioso, ó. Dia 13 de abril de 1962, Hamburgo, na Alemanha. Curioso, Hamburgo, que o Grêmio depois decidiu o Mundial lá em 83. Olha a nota aqui, ó. Também o Juarez chorou de contentamento ao ler na Folha Esportiva a notícia do nascimento de sua filha. Ah, sim. Olha que coisa interessante, ficando emocionadíssimo ao ver as fotos remetidas pelos nossos companheiros de redação. No caso aqui o Edson Pires, no caso da Calda Júnior, Rádio Guaíba, Correio do Povo. O senhor lembra disso? Quando eu fui daqui, a minha esposa já estava grávida, estava esperando já um neném. E quando nós estávamos, aí ela nasceu, a minha filha nasceu, aqui nós estávamos na Bulgária, em Sófia, tá? Mas eu não sabia. Vim saber depois em Hamburgo, quando o Ayrton estava aqui na seleção brasileira e foi depois. Ele foi depois, Foi verdade. depois, O senhor tem razão. E aí então é que ele levou a foto lá e tal, e a notícia para mim que tinha nascido a minha filha e tal. A minha filha Mabel, que hoje está lá em Santa Catarina. Me diga uma coisa, o Yashin, o Aranha Negro, goleiro da União Soviética, o senhor lembra desse Jogamos enfrentamento? contra ele. E aí, como é que foi com ele Perdemos lá o jogo, mas o Marinho fez o primeiro gol. Isso. É. Tá, mas como é que foi o seu contato com ele? O senhor disputou bola com ele? Não, disputei, sim, claro. Tá. E aí, como é que foi? Conta essa pra nós. Não, de corpo a corpo assim não. Quero dizer que chutei, né? E gol várias lá, mas não consegui fazer o gol dele, não. Mas é um grande goleiro. Grande goleiro, sim, né? Tanto é que tem esse nome até hoje ainda na história do futebol russo. Né? E qual era o segredo desse time vitorioso do Grêmio que o senhor jogou? Era um time que lutava sempre pela vitória, um time bravo, lutador, técnica, tinha o Gessi que era muito técnico, o Ayrton na zaga também era técnico. Qual era o segredo desse pro Grêmio ter sido, com o senhor, 12 vezes campeão de títulos oficiais? 6 campeonatos gaúchos, 5 da cidade e sou brasileiro de 62. Qual era o segredo dessa grande equipe? Essa grande equipe eu atribuo a uma pessoa que eu tive um bom, como é que eu vou dizer? Eu atribuo a uma pessoa, Oswaldo Rola. Esse foi o treinador que me deixou durante a minha carreira, me deixou muito impressionado com o conhecimento dele, futebolisticamente falando. Né? Ele implantou um futebol aqui que no Brasil não tinha. Eu havia já conhecido outros futebols das regiões brasileiras aí. Havia já jogado em alguns clubes que se diziam grandes, e eram grandes de fato, mas não tinham futebol, esse futebol que foi implantado em 1955 aqui pelo Oswaldo Rola no Grêmio Porto Alegrense. Por isso é que o Grêmio Porto Alegrense teve essa subida, essa coisa que... E até hoje está aí, né? Aquela pegada, aquela força. É difícil, misturada com técnico, muito futebol também bem jogado, claro. Porque aí vai me perguntar, o que ele tinha de... O que ele tinha? Ele tinha um futebol simples, prático e objetivo. Não tinha filigranazinha, toquezinho para aqui, toquezinho para ali, não. Era futebol objetivo. Trabalho fora e dentro de campo. De forma que esse treinador me impressionou muito
pelo conhecimento dele, pelo que ele implantou no Grêmio Porto Alegre. Era difícil vencer o Grêmio, aqui ou em qualquer parte do mundo, era muito difícil. Nós enfrentávamos equipes aqui, ou na Rússia, ou no Japão, onde fosse, seja ele Real Madrid, Barcelona, ou timezinho qualquer da segunda divisão, ou da terceira ou da quinta. Era muito difícil vencer o Grêmio. Porque ele dizia, eu sou obrigado a dizer isso, porque eu analisei, fiz uma comparação com outros treinadores que eu já havia convivido e nenhum chegou a me impressionar. Agora o Evaldo Lousa. E dali o Grêmio sai para ser reconhecido no cenário nacional, é só o pesquisador olhar o jornal o Globo, por exemplo, do Rio de Janeiro, e sai para depois ser reconhecido jogando na Argentina, no Uruguai, jogando na Europa, chegando até fechando o ciclo dos 12 em 13 com o título do torneio Rio da Prata, batendo Peñarol e Nacional do Uruguai, vence o Racing da Argentina em 66, que seria campeão mundial depois, goleia o Boca Juniors na Bombonera por 4-1 e vai, né? Muitas vitórias. Começa em 55 com Oswaldo Rola de treinador, mas Juarez marcando gols lá na frente. Aí por que ele queria Juarez? Ele quis buscar o Juarez de Santa Catarina. Porque eu fiz 4 gols lá no Cruzeiro. Mas não foi só porque o Juarez fez 4 gols. Ele era o técnico do Cruzeiro. Ele era o técnico do Cruzeiro, que nos viu lá. Não foi só porque o Juarez. Não, é porque ele viu os elementos que ele queria, que ele precisava. Ou seja, um tipo de centroavante como eu, um ponto à esquerda como Vieira, e disse para mim, aqui, a minha vontade foi trazer todo aquele time que tinha lá no Caxias de Joinville. Porque o Caxias também teve um treinador com aquele estilo. Que aí tu pergunta, qual é o estilo? Não sei te dizer. Mas é um estilo diferente, estilo para ganhar, estilo de futebol mesmo. Não é de enfeite, é futebol. Ou seja, respeito ao adversário, treinamento, preparo. Eu me empolgo quando falo na capacidade dele, porque não vi igual. E não vejo até hoje. E sabe onde o senhor tem razão? Ele se baseou muito na seleção da Hungria, vice-campeão mundial de 1954. E quando o Cruzeiro teve na Europa, quem assistiu, o Cruzeiro de Porto Alegre, quem assistiu os jogos do Cruzeiro foi o apresentador consagrado Jô Soares. E o Jô Soares falou dessa passagem do Cruzeiro lá e do treinador. Então o próprio Jô Soares, incrível em rede nacional, quando todo mundo pensando que ia falar do time do eixo do São Paulo ou algum outro grande, ele lembra do Cruzeiro que passou na Europa e depois o Oswaldo Rola, estudando a seleção da Hungria, trouxe para o Grêmio essas ideias. E não era só força, o Grêmio tinha muita técnica, porque tinha o Ayrton na defesa, o Gessi. O Gessi era um grande jogador, né? O que dizer do Gessi? Gessi foi um dos grandes jogadores do mundo. Grande jogador do mundo. Eu sei que eu joguei com ele, porque a maioria aí não sabe, porque vê futebol, mas se olhar os detalhes, assim, como eu, como companheiro dele, os detalhes que ele tinha, a maneira, então a gente tem que elogiar mesmo, e ainda todo elogio é pouco para ele, porque ele fazia a coisa com simplicidade e naturalidade. E ainda tinha mais, tinha a capacidade de ser humilde, não ter aquele rompante de querer, eu sou tal. Não, ele era um modesto, um simples, que coisa maravilhosa de ver assim. E o que dizer da torcida do Grêmio? Além daquela alegria que o senhor contou. A torcida do Grêmio foi tudo para mim. Por quê? Porque eu acho que foi tudo para ela. A torcida foi tudo para mim. Porque como eu falei já no início, eu joguei para a torcida. Eu não joguei para mim.
Joguei para o Grêmio e para a torcida. Porque eu vi nessa torcida, isso que eu quis dizer aquela hora, eu acho que não consegui dizer. Eu vi a preocupação dessa torcida no primeiro Grenal, quando chegou, porque eu ouvia sempre falar em Grenal, nada. Quando chegou o Grenal, é que eu vi, então, o drama dessa torcida. Como eles se dirigiram a mim naquele dia, porque os outros dias, os outros jogos, tudo era uma maneira. E agora, aquele dia, o que a torcida que eu tive contato, o que ela demonstrava, era uma coisa diferente. Para um, eu perguntei, entre tantos que eu tive contato naquele dia, né, um dia antes, eu perguntei, por que vocês têm essa... Não, Juarez, é o seguinte, então a torcida, então um dos caras me disse, tá. Começou a correr lágrimas nos olhos do cara, porque tinha várias, né? Tinha senhora, tinha tudo, lá na missa. Tinha capela lá no Grêmio. Certo. Tá, mas assim, começou a correr lágrimas nos olhos do torcedor. O torcedor disse, olha, tu não sabe o que é isso. O Grêmio sempre vem bem e tudo, mas quando chega no Grêmio... E aí o senhor mudou essa trajetória, ganhando 12 Grenais. Então aí que está o negócio. Por isso que aí que tu me pergunta, eu estou dizendo para ti. Por isso que tem essa especialidade que eu disse nesse primeiro Grenal. 2-1 no primeiro turno do Campeonato de 55. Isso. E Juarez depois, deixando sua marca, marcando 11 gols. E o Grêmio, o que é o Grêmio para o senhor? O senhor que, o Grêmio? O senhor que é conselheiro do Grêmio, né? O que é o Grêmio para o senhor? O maior clube que eu já tive, que eu já vi, que tudo, não tem palavra para dizer do Grêmio. Do Grêmio e da direção do Grêmio. Porque eu tive vários clubes, eu andei, né? E tive muitas decepções. Decepções com gente que eu pensava que eram isso e não eram isso, era aquilo. E no Grêmio não, o senhor foi feliz? E no Grêmio eu encontrei tudo aí, essa torcida, essa direção, toda. Então eu até aproveito novamente para dizer que eu não vi coisa igual. No esporte, na minha carreira futebolista, em clubes que eu tive clubes também que merecem elogio, mas nunca igual a esse grande futebol porto-alegrense. Por isso que eu me empolgo e não me canso em dar elogios. Juarez Teixeira, quarto maior goleador da história do Grêmio, multicampeão, carrasco do tradicional adversário no Clássico, marcando 11 gols. Seleção brasileira campeão pan-americano em 56, vice em 60. Uma história espetacular. Um dos maiores nomes da história do Grêmio. Muito obrigado, Sr. Juarez Teixeira. Eu que agradeço. Um abraço em toda a torcida do Grêmio e nessa direção atual que também merece um elogio especial. Estamos no primeiro turno do Campeonato Gaúcho de 1962. Em São Leopoldo, Aimoré 2, Grêmio 3. E Juarez marcou um belo gol. Conta para nós como é que foi aquele gol contra o Aimoré, contra o goleiro Alberto, que viria a fazer a história do Grêmio depois. Aquele gol foi um gol que, para mim, ficou, não vou esquecer nunca, porque estava uma partida muito difícil, como sempre foi, Aimoré e Grêmio. E estava difícil e o tempo corria. A gente via que podia acontecer o pior, ou seja, um empate, qualquer coisa. E aí saiu uma falta. Nesta falta, o Milton é o que foi bater.
E nós nos colocamos na entrada da grande área, por ali, essa falta foi mais ou menos na linha média, e eu fiz assim para ele, para bater no meu peito, tentar bater no meu peito. E ele bateu justamente como eu pedi. Eu recebi no peito, fiz a volta pela esquerda e bati de pé esquerdo. Fui muito feliz e ela entrou lá no canto do goleiro Alberto. Essa foi um jogo, uma partida difícil e gol que a gente não esquece mais. E a emoção na hora do gol? Emoção, eu quase que... Eu era uma pessoa que lutava pela conquista, pelo momento. E depois que acontecia, eu julgava aquilo mais ou menos natural. Ficava, logicamente, satisfeito internamente, mas não tinha aquela vibração que tinha muitos jogadores têm, né? Eu não tinha esse defeito ou virtude, não sei. Então tá, Imoré 2, Grêmio 3, jogo decisivo do Campeonato Gaúcho 62 e Juarez deixou sua marca. Atirando forte para o comando de ataque onde pula Juarez e pula Dalto, sobra para Milton, o remate de bola, vai para Marina, cercada é falta. Falta de Osquinha sobre Marino na intermediária do Imoré. Cobrança por intermédio de Milton ou Joãozinho. Sai Joãozinho de perto da bola, sai Milton também, vem Ortunho. Mas é Milton que bate, suspende para Juarez lá na pequena área, remata!